O programa Preto no Branco, especial Fatos e Fé, convida você a percorrer conosco as terras de Israel. Essa terra onde existiu um homem que marcou a história da humanidade. Tanto que os anos passaram a ser contados entre antes e após a vinda dele ao mundo. Isso é um fato, independente da sua fé ou da sua crença. E este homem é Jesus Cristo. A história do cristianismo sob uma perspectiva laica através dos passos de Jesus Cristo. Fique conosco no programa Preto no Branco, um especial sobre Israel, e viaje por diversos pontos que marcaram a história da humanidade, mesclando Nazaré e Jerusalém. Com o hino nacional, cujo título significa a esperança, Israel é um país da Ásia Ocidental que ocupa uma faixa bem estreita entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Está localizado no Oriente Médio, ao longo da costa leste do Mediterrâneo, e faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia e Egito. O seu tamanho e área se equipara ao estado de Sergipe, o que torna bem mais fácil cruzarmos o país de norte a sul. Logo que chegamos, pudemos perceber que Israel é um país onde se encontra a maioria do povo judeu. 40% do total de judeus residem ali. O restante está distribuído por diversas partes do mundo. Israel é um país de imigrantes. Desde sua fundação em 1948, sua população forma um mosaico de diversas etnias, religiões, culturas e tradições. É a cidade santa para as 3 grandes religiões monoteístas. As 3 religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, têm a mesma origem, a saber, o Deus único, em oposição ao politeísmo de outras regiões, o Deus único dos semitas, aquela população que vivia na região que hoje se chama o Próximo Médio Oriente. Todas essas populações são da mesma origem, os judeus e os árabes, e os sírios, os fenícios, mas no meio desta gente surgiu a consciência de que se Deus era para todos, ele só poderia ser um só. E o primeiro povo que formulou isso conscientemente foram os israelitas, ou também chamados judeus. O judaísmo é uma das religiões monoteístas, considerada a primeira, porque do judaísmo se originou o cristianismo, depois o islamismo. Jesus nasceu na terra de Israel, viveu como judeu, e ele era um dos diversos mestres carismáticos da época, que ensinava diversos ensinamentos tipicamente judaicos, porém também tinha suas ideias próprias. A crença do Islã é a crença de todos os profetas e mensageiros de Deus. Porque significa, segundo a palavra Islã, significa submissão. Jesus Cristo para o islamismo é um nobre e importantíssimo profeta e mensageiro de Deus. Sendo ele o penúltimo dos profetas e mensageiros de Deus, porque antes do profeta Muhammad não houve outra mensagem ou outro mensageiro a não ser o profeta Jesus, filho de Maria. Como cristianismo, nós entendemos não apenas a Igreja Católica, nós compreendemos também
os protestantes, reconhecidos entre nós como também evangélicos. Nesses são diversas as denominações, os batistas, metodistas, os de corrente pentecostais, os protestantes tradicionais e também os contemporâneos. Mas todos eles buscarão reconhecer em Jesus a revelação do Pai. Nosso trajeto em Israel foi marcado pela diversidade histórica desse país, mas principalmente pela fé que move os peregrinos. A fé está na arquitetura, nas ruas, nos papiros, no ar. Conhecido como um dos principais pontos turísticos do mundo, Israel transita pela história, com fatos que foram, são e ainda serão discutidos por muitas gerações. Começamos então nossa viagem por Nazaré, a terra onde Jesus Cristo passou sua infância e adolescência. Aqui, conhecemos a casa onde Jesus morou quando criança, a carpintaria de São José e a Basílica da Anunciação, onde o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Essa basílica foi construída por vários países, que deixaram suas marcas com imagens de suas padroeiras. Próximo a Nazaré, conhecemos Caná da Galileia, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus Cristo. Contam os estudos bíblicos que Jesus e sua mãe Maria foram convidados para um casamento. Nesse casamento, faltou vinho e Jesus transformou a água em vinho. Este milagre faz com que peregrinos do mundo inteiro venham até aqui para renovar as promessas do matrimônio. Também daqui começará a história de peregrinação, percorrendo os mesmos caminhos que Jesus percorreu. Saímos de Caná da Galileia rumo ao Monte Tabor. Foi aqui, no topo desta montanha, que acredita-se que aconteceu o mistério da transfiguração de Jesus. Este é um mistério de fé. Este lugar santo está custodiado por nosotros, por los franciscanos, quienes están desde 1630, logran tener las ruinas del Monte Tabor gracias al gobernador de aquí de Galilea, quien otorga a los franciscanos las ruinas de las iglesias antiguas que aquí existían en la cima del Monte Tabor. Para nós cristãos, o Monte Tabor, onde acontece a transfiguração, é tão importante, porque é nele que nós vamos ouvir a confirmação que nos vem do céu, que nos vem do próprio Deus. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Nós vamos agora fazer um passeio pelo Mar da Galileia, que também é considerado o Lago de Tiberíades. Um fato curioso é que esse mar é de água doce e é onde os pescadores saíam para buscar o seu sustento. Nós vamos pegar uma barca agora e vamos conhecer esse belo trajeto. Uma forma de homenagear os povos é colocar em cada embarcação o hino do país e hastear a sua bandeira. Terra dourada, do Brasil, esse Brasil, pátria amada, os teus vizinhos, gente, pátria amada, Brasil. O Mar da Galileia, como se diz, melhor dizer, o Lago de Genezaré, era a extremidade norte do povo judeu. Então, o fato de Jesus fazer a sua pregação em torno deste lago significa que ele estava ultrapassando os limites do judaísmo.
Depois de velejar pelo Mar da Galileia, seguimos para Cafarnaum, uma cidade comum, mas especial para os cristãos, pois foi onde Jesus realizou diversas curas e ensinamentos e também elegeu seus 12 apóstolos. Conforme o Evangelho de Marcos, ele viu lá pescadores e ele achou que isto era um sinal daquilo que eles deveriam fazer e disse: vocês vão ser pescadores de homens. Assim ele chamou, aproveitando a vida profissional que eles estavam exercendo. Quer dizer, a sua pescaria tornou-se uma parábola da evangelização. Às margens do Mar da Galileia, em Tábita, se encontra a Igreja da Multiplicação, porque, conforme citado nos Evangelhos, foi aqui que Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, alimentando 5.000 pessoas. Em nosso terceiro dia de viagem, fomos até o Rio Jordão, alimentado no norte pelo degelo do Monte Hermon e terminando seu curso no Mar Morto. 104 quilômetros. Apesar da modesta distância, o Rio Jordão é um dos mais conhecidos do mundo, porque foi aqui que Jesus Cristo foi batizado por seu primo João Batista. Peregrinos do mundo inteiro vêm até aqui para renovar as promessas do batismo, uma cerimônia tão antiga quanto o cristianismo. Continuando a viagem, seguimos então para o Mar Morto, onde deságua o Rio Jordão, além de outros rios. É o local mais baixo da superfície do globo, situado a 400 metros do nível do mar. Cercado por montanhas e colinas, o Mar Morto tem várias curiosidades. Entre elas, e talvez a mais famosa, é que aqui se encontra a água mais salgada do mundo, e devido a essa grande quantidade de sal, é impossível afundar em suas águas. Os turistas se deliciam boiando e também se lambuzando de lama, famosa no mundo inteiro pelos seus efeitos terapêuticos e benefícios à pele. And this is amazing, playing in the Dead Sea. The mud is very thick and awesome. As you can see, it's covered my whole body, and you float. And because the water is so dense, it is absolutely an incredible feeling. Visitamos os principais pontos turísticos e importantes na história do cristianismo em Nazaré. No próximo bloco, a nossa jornada será por Jerusalém. Fique aí, voltamos já. Continuamos a nossa viagem por Israel, nesse segundo bloco descendo para Jerusalém, localizada no coração do país entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Sua história milenária é reconhecida pelas 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E a tua bondade infinita me perdoa. É a cidade santa para essas 3 religiões. É chamada de Cidade da Paz pelos judeus, cidade sagrada pelos muçulmanos e Jerusalém pelos cristãos. Jerusalém é muito importante porque é a cidade escolhida por Deus, não é? Segundo a tradição judaica.
Então é a cidade do templo, é a única cidade onde se podem oferecer sacrifícios. É muito bonito ver todos os cristãos que, quando chegam a Jerusalém, param geralmente em um dos mirantes para celebrar a cidade santa, para celebrar a chegada na terra prometida. Jerusalém é considerada a capital religiosa do país, sendo que a capital administrativa é Tel Aviv. É também a mais populosa cidade do país. Os judeus aqui também constituem a maior parte de sua população. Somam 67% dela. O idioma falado é principalmente o hebraico, seguido do árabe. Jerusalém, essa é uma cidade muito importante, né? Se tornou capital de Israel no período do rei Davi. E depois, o filho de Davi, o rei Salomão, construiu o templo, colocou a Arca da Aliança, e aí se tornou também o centro religioso. No nosso quarto dia de viagem, seguimos para Belém, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, para conhecer onde Jesus nasceu. A cidade é habitada por uma das mais antigas comunidades do mundo cristão. Mas para chegar até lá, tivemos que passar por um muro que separa judeus e árabes, construído após um atentado no ano 2000. Belém, portanto, está em território palestino, a antiga Judéia, e passamos a ser acompanhados por uma guia árabe. A visão desse muro chocou nossa equipe, mas não pudemos filmar devido à rigorosa fiscalização por homens armados. O muro é uma ilustração dos conflitos que também marcam Israel. O que acontece é que houve um período nos anos 90 onde desses territórios havia uma invasão de terroristas carregando bombas e se explodindo, os homens bombas, depois vieram mulheres bombas, crianças bombas, e se explodindo em linhas de ônibus, em escolas, em diversas regiões. Para acabar com a infiltração, foram colocadas cercas e muros, tá, na região que divide o Estado de Israel da área ocupada. Tá? Isso só vai ser resolvido completamente quando houver um acordo de paz. O muro, que eu posso chamar o muro do preconceito ou do apartheid. É um novo apartheid, um novo racismo que está existindo na nossa era atual, o século XXI, que é uma vergonha para todo o mundo. O país que declara que ser democrático, ser respeitoso para outras religiões, na prática, no chão, nada disso existe. E o muro é uma prova disso. Tá? Separar entre palestinos e judeus. A alegação de dizer que isso aí por causa de segurança, não se faz segurança com isso. A segurança se faz com acordos e com respeito e com direitos. Em Belém, conhecemos a Basílica da Natividade, a mais antiga do mundo, construída por Santa Helena no século IV. No piso observamos partes do mosaico bizantino original, com madrepérola, ouro e pedras das malaquitas do rei Salomão. No teto, a madeira rústica de cedro, que resiste aos cupins por mais de 400 anos. Sob a basílica encontra-se a gruta onde Jesus nasceu. Para marcar o local do nascimento, os franciscanos colocaram uma estrela de prata,
em 1717, com os dizeres: aqui, a Virgem Maria concebeu o Filho de Deus. Após visitar Belém e contemplar o clima constante de Natal, mudamos radicalmente o foco de nossa viagem. Seguimos para o Horto das Oliveiras, onde se encontra toda a trajetória de sofrimento de Jesus Cristo. Yo creo que aquí vienen los turistas que han una fe, que son religiosos, creo. No como turista. No creo que se viene aquí para el placer de ver el lago, de ver algo aquí. Yo creo que la gente viene aquí para visitar los lugares donde Jesús ha vivido, creo. I came to the Holy Land because it is the most important place in the world to follow Jesus, to follow our Lord. The reason why we came, we wanted to walk in the footsteps of our Lord Jesus Christ, to enrich our spiritual lives, and so that we can be the light of our Lord Jesus Christ. Na descida ao Horto das Oliveiras, passamos pela Igreja do Pai Nosso, pelo Jardim do Getsemane e a Igreja da Agonia. Aqui é o local onde Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, uma oração ecumênica para todos os cristãos. Estamos no Getsemane, no Horto das Oliveiras, da época de Jesus. Foi aqui que ele sofreu tamanha agonia que, segundo dizem, ele chegou a suar sangue. Foi também onde um dos seus discípulos, Judas, o traiu e o entregou aos soldados romanos. No local ainda resiste esta oliveira, que dizem ser do tempo de Jesus, testemunha de tudo. Esta é a Igreja da Agonia, santuário original do século IV, uma das mais representativas igrejas de Jerusalém. Do Horto das Oliveiras, o passo seguinte foi seguir para o Monte Sião. Vamos visitar agora o cenáculo, o local da última ceia e do lava-pés, o local onde Jesus partilhou o pão com seus discípulos antes de caminhar para o Calvário. Nesse local, também acreditam os cristãos, foi onde aconteceu a aparição de Jesus para os seus apóstolos após a sua morte e a manifestação de Pentecostes. And I can feel the presence of God here, the power of the Holy Spirit, because the Bible says, as many that believe Him, gave them power to become sons of God. Seguimos em frente e fomos conhecer o local da Ascensão de Cristo, de onde ele teria subido aos céus 40 dias após a sua ressurreição. No chão, uma pedra conserva a forma de um calcanhar. Deixamos o percurso cristão e fomos conhecer um pouco das outras religiões que também marcam Jerusalém. Nosso novo ponto de visitação foi o Muro das Lamentações, o local mais sagrado para os judeus, e também o único vestígio do antigo templo de Herodes. Também chamado de Muro Ocidental, exila o povo judeu da antiga Judéia, agora chamada de Palestina. Por isso o nome Muro das Lamentações. É onde os judeus fazem suas orações diárias, obrigação apenas dos homens. Por isso, apenas um pequeno pedaço do muro é reservado à visitação das mulheres. Eu tive que ficar neste local e aguardar pelos nossos cinegrafistas. No muro, nem tudo é lamentação. É também onde acontecem as festividades judaicas. Encontramos com um adolescente que tinha acabado de passar pelo Bar Mitzvah, um rito judaico que marca a passagem da infância à maioridade religiosa aos 13 anos. No nosso último dia em Jerusalém, nós vamos percorrer a Via Sacra de Jesus Cristo. Estamos em frente à primeira estação,
São 14 ao todo, 800 metros que Jesus caminhou carregando a sua pesada cruz. Milhares de peregrinos cristãos refazem com compaixão o trajeto percorrido por Jesus, muitos carregando uma cruz. Ao mesmo tempo, é comum cruzar por judeus confraternizando pelas mesmas ruas estreitas por motivos distintos. Tudo isso em meio a um mercado aberto. Difícil concentrar-se em uma coisa só. O mercado provavelmente não existia, mas mesmo que hoje se deve percorrer este caminho da cruz no meio do mercado, se pode pensar que Jesus foi levado até a cruz, lá por um caminho que contornava um pouquinho o centro de Jerusalém, mas no meio de uma população que também estava totalmente alheia a isto, né? Foi só Jesus, mesmo os próprios discípulos de Jesus não acompanharam, a não ser algumas mulheres. Então, o peregrino de hoje, no meio daquela multidão indiferente, pega uma impressão que não é tão estranha àquilo que aconteceu com Jesus. Os judeus, sobretudo aqueles que têm pouco contato com os cristãos, realmente não dão importância à via sacra dos cristãos. Eles dizem isso é uma coisa para os cristãos e nós fazemos aquilo que nós achamos que devemos fazer. Então, muitas coisas na religião judaica são bastante festivas. Eles gostam de cantar, de dançar. Após percorrer a Via Sacra, visitamos a Basílica do Santo Sepulcro, onde revivemos 3 importantes momentos da história do cristianismo. Primeiro, o local onde Jesus foi crucificado e que hoje ostenta um disputado altar para celebrações. A nossa foi às 5 da manhã. Depois fomos para onde Jesus foi colocado por José de Arimateia ao ser tirado da cruz. Hoje se encontra uma pedra em forma de túmulo no local. E finalmente fomos conhecer a gruta onde ele foi sepultado. E ao 3º dia, ressuscitado. Esse é o ponto ápice da fé dos cristãos. Foram 10 dias andando por Israel, conhecendo esse país marcado por conflitos, contradições, história geográfica, mas principalmente pela fé. O especial Fatos e Fé foi sobre esse desejo incontido de entender a vida deste grande homem, que viveu há mais de 2000 anos e ainda hoje é cultuado e lembrado. Um homem que semeou a paz e a esperança e que é a base do cristianismo. Um homem que de fato morreu crucificado e, segundo a fé dos cristãos, ressuscitou ao 3º dia. E para você, o que é fato e o que é fé em toda essa história? ואזכה לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו כולו אומר כבוד אמן נצח. Barco esquecido na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo no meu barco de sonho a singar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente e o povo já sente que o tempo chegou e partimos para onde ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia.